Organização, controle sobre os dados e as informações a respeito da produção. Essas são as exigências que fazem parte do dia a dia do produtor rural. Em Palotina, uma empresa desenvolveu uma plataforma online de gestão integrada, ferramenta que torna mais eficiente o trabalho no campo. Há alguns anos seria quase impossível imaginar o monitoramento em tempo real de toda a produção de uma propriedade rural. Mas ter esse controle de uma forma rápida, de qualquer lugar, na palma da mão, já é uma realidade. É justamente esse monitoramento de dados voltado para as soluções do agronegócio, a missão dessa plataforma online, que tem por objetivo ajudar o produtor rural a ser mais eficiente e rentável, auxiliando na otimização de processos que fazem parte de propriedades rurais diversificadas. A plataforma possui ferramentas que realizam um monitoramento integrado em diferentes áreas, sendo elas o eixo da gestão financeira, da gestão zootécnica e da gestão agrícola. Anderson Morelato é produtor rural em Palotina, onde possui granjas de aves e cultiva soja. Ele conta que sentia grande dificuldade no acompanhamento e controle da produção. Mas desde que as atividades na propriedade começaram a ser monitoradas, foi possível verificar os números e ter um controle maior de todos os processos. A gente fica com bastante dúvidas quando a gente não possui um número, quando a gente não possui a informação correta. Então, muitas vezes a gente possa estar aplicando um determinado recurso em cima de uma ação e não está me trazendo resultado. E com o número, eu consigo visualizar isso, fica mais claro para mim aonde eu devo investir, aonde eu devo trocar ou melhorar. Também tem a questão da manutenção. O custo de produção hoje nosso, ele é muito alto, né? E é a única fonte que o produtor tem de atuar ele diretamente. É no custo de produção. Na propriedade, o Anderson tem 2 aviários, ambos com 35 mil frangos. Nesses painéis estão armazenadas todas as informações sobre a produção, desde a temperatura ambiente até a luminosidade e o peso das aves. São esses dados que alimentam a plataforma, auxiliando assim nas tomadas de decisão do produtor. Hoje nós trabalhamos com 3 frentes. A mais importante delas, que é mais monitorada hoje, é a frente financeira. Então a plataforma trabalha com essa frente de gestão de financiamentos, custos, receitas, tudo que envolve o financeiro. Nós temos o módulo zootécnico, que é tudo monitorado com sensores, balanças eletrônicas, sensores de ambiência. Nós sabemos exatamente quanto tempo cada exaustor ficou ligado, então nós sabemos exatamente como fazer manutenções preventivas utilizando todos esses dados, né? Sabemos quando o lote começa a sair um pouco do seu padrão e nesse momento é a hora de agir. Na avicultura não temos muito tempo a perder, são 45 dias um lote de frango, então cada erro que a gente puder evitar melhora o nosso processo de produção e todo o financeiro vai a ganhar com isso. E na lavoura aqui, nós temos então também tecnologias envolvidas que facilitam o dia a dia do campo. Por exemplo, uma estação meteorológica traz tudo o que a gente precisa relacionado ao clima, pronto num celular, num tablet, no computador do produtor rural. A segurança de trabalhar com informações precisas sobre a produção encorajam o Anderson a investir mais na propriedade. Eu não tenho ainda muita experiência para passar da lavoura, porque é o primeiro ano que a gente começou a fazer esse piloto na parte da agricultura, né? Até então, essa propriedade, a parte de agricultura era arrendada, né? Então, este ano que a gente assumiu, né, o plantio, justamente por quê? Porque eu consigo ter números, eu consigo ter informações, né? Mesmo eu desenvolvendo a minha atividade empresarial, eu consigo também ter essa atividade. Por quê? Porque hoje me facilitou o número. E aqui no estúdio nós continuamos conhecendo mais sobre gestão de propriedades. Para isso, nosso bate-papo é com o Lucas Dierings, que é engenheiro agrônomo e diretor comercial da eProdutor. Seja muito bem-vindo, Lucas. Muito obrigado, Antoniela. Muito obrigado, professor. É um prazer estar aqui e falar um pouquinho sobre gestão com todos vocês. Muito legal. Quando o assunto é gestão,
é realmente muito necessário nós conhecermos cada vez mais as plataformas que estão vindo por aí e também nos adequarmos, né, Lucas, para que essa atualização faça a diferença na gestão. Eu queria que você contextualizasse, para a gente começar, como que está agora o cenário de como era lá atrás para como está agora, como é que a gestão mudou de alguns anos para cá. Claro, no começo, o produtor rural, o empresário em si sempre usava o caderninho, aquele livro, caixa dele, tradicional, né? Calculadora, calculava, ia fazendo o seu livro caixa e depois chegava a um resultado, né? Despesas, faturamento, lucro. Com o tempo, esse empresário rural, esse empresário também das cidades, ele foi indo para uma planilha de Excel. Com a evolução, alguns, os mais à frente, instalavam programas nos seus computadores para fazer gestão. Agora, com a tecnologia, não precisa nem instalar mais. Agora a gente tem tudo em nuvem. São plataformas digitais, onde você tem dashboards online e também em aplicativos do celular, onde facilita tudo e a maioria da operação ela é automatizada. Então isso facilitou o dia a dia do produtor, o dia a dia também do empresário rural que quer continuar crescendo no negócio. Como o agronegócio vem crescendo e o produtor rural tem que acompanhar todo esse nosso setor. E a gestão ela vem em várias frentes, né? A gente pode começar falando, por exemplo, pela gestão agronômica, por exemplo, quando o produtor está lá e ele quer ter acesso aos dados, aos números, e muitas vezes antes ele não conseguia ter isso em tempo real, na palma da mão, e agora já é possível que isso aconteça. Claro, pensa comigo que o produtor ele é um empreendedor e ele sempre fez inúmeros testes nas suas propriedades. Ele testou sementes, ele testou fertilizantes, ele testa produtos defensivos químicos, ele testa hoje os foliares. E onde que está o resultado desses testes, né? Que ele sempre fez, analisou agronomicamente para determinar a melhor produtividade. Onde que estão os números climáticos desses testes naquele ano que ele realizou? Com o digital, com uma plataforma agronômica, ele consegue classificar tudo isso e entender o que realmente aconteceu, principalmente quando a gente integra hoje com estações meteorológicas de campo. Você tem o clima muito mais próximo. Então você pega as questões agronômicas, o manejo e o clima, claro, com uma análise de solo muito bem embasada, você consegue organizar e interpretar tudo o que aconteceu ali e começar a entender o que realmente de fato ajudou nesse aumento de produtividade ou numa diminuição dessa produtividade. Eu digo que na agronomia a gente aprende que tudo depende, né, professor? Então, com a tecnologia, a gente fica menos dependente desse depende, porque tem vários números para auxiliar e o depende ele fica muito mais dedicado a coisas muito realmente específicas, né? Queria fazer uma pergunta. Você está falando aí dessa tecnologia no campo, né? E realmente essa mudança do livrão, né, para o Excel, para os dados agora, online, na nuvem, né, é muito importante. Mas o agricultor, ele é um pouco tradicional. Ele, para apertar um botãozinho lá, ele fica meio receoso. Quem que está ajudando ele nesse momento? Quem que está dando vamos dizer, o start para ele? Ó, vamos mudar, vamos ser tecnológicos, vamos trabalhar com tecnologia e com TI? Duas frentes que faz o produtor rural se espertar. Um produtor que está preocupado com a família, ele tem que envolver o maior sócio dele, que é a esposa, de início. Se a esposa às vezes não tem esse interesse, ele tem que pensar numa sucessão familiar, envolver os filhos. Não necessariamente precisam estar envolvidos no agronegócio, mas os filhos que vão herdar essa propriedade rural. Porque antes de ser uma propriedade rural, ela é um negócio, ela é uma empresa, ela tem que ser tratada como tal. E o terceiro player, digamos assim, é o contador dele. O produtor rural está tendo que começar a prestar conta, de acordo com determinado faturamento, prestar conta para o governo, livro caixa digital, emissão de notas fiscais digitais. Então, de algum lado, ele está tendo que aderir, seja para envolver a família no negócio, porque quem vai tocar isso depois, ou seja, porque o leão está vindo aqui assim e está falando, cadê os teus dados? E ele precisa se organizar. Já que você entrou no quesito financeiro, quando os dados estão todos demarcados, estipulados na plataforma, é possível que o produtor consiga ter um maior controle do seu segmento e também para como tomar decisões daqui para frente, certo, Lucas? Vamos começar num aspecto mais amplo. O produtor rural aqui na nossa região, no oeste do Paraná, ele tem diversas atividades rurais. Então ele tem lavoura de um lado, fazendo 2 ou 3 safras, aí ele tem suinocultura, ele tem avicultura de corte, ele tem gado leiteiro, piscicultura agora ficando muito forte. E eu pergunto, qual que delas é mais rentável?
Entendeu? Então você tem que ter número para analisar separadamente cada uma dessas atividades. Separar a safra de soja com os custos do milho, porque até que ponto é viável plantar um milho tardio com o risco tão elevado e o custo hoje subindo 65%. Então você tem que avaliar baseado nos seus números. Porque quando eu olho a média de custo do DERAL ou da CNA, ela sai um pouco do contexto da minha propriedade e fica difícil eu me comparar, porque eu faço negócios diferentes, eu negocio outros preços, meu volume de produção é diferente. E o produtor, com os números, ele consegue fazer esses ajustes, até pensando em fluxo de caixa. O que acontece? Os produtores fazem muitos financiamentos, utilizam muito o custeio agrícola. Já estão utilizando o custeio agrícola porque não tem caixa, porque senão ninguém quer pagar juros de graça. Então, ele ajusta o pagamento do financiamento para cair numa época certa para ele conseguir se arrumar. Quando ele olha o fluxo de caixa, ele sabe que se ele tem que pagar 500 mil em agosto, ele tem que preparar o caixa ao longo desse período. Tem que ver a receita dele, né? Com tudo isso que você está falando, a gente está entendendo perfeitamente. Ele vai ter, então, um controle dos custos e ele vai saber onde ele deve atuar para melhorar seu rendimento, seu retorno econômico. Como está a aceitação disso pelo agricultor? O agricultor está aceitando isso? O agricultor, vamos dizer assim, esse programa, esse banco de dados, ou está tendo uma certa resistência? Porque eu não vejo saída. Ele vai ter que entrar no TI na parte tecnológica e vai ter que fornecer dados, vai ter que se comunicar com o governo para tudo ser online e ter resposta mais rápida. E o governo vai exigir isso. Como você está vendo isso aí no campo? Você que está no campo, está atuando no campo em função disso aí. Hoje temos 3 tipos de produtores. O primeiro dele, ele olha para uma plataforma como essa, e fala, eu não quero sair, eu não preciso sair. Esse cara, ele tem uma certa resistência. Aí nós vamos para o segundo tipo de produtor, ele olha isso ali e fala assim, meu Deus, eu não quero sair, mas eu preciso. Então eu vou ter que envolver minha esposa, vou ter que envolver meus filhos, ou vou ter que contratar alguém para me ajudar. E tem aquele produtor que ele é um investidor rural. É aquele que ele sempre avaliou, sempre fez conta, um pouco na cabeça, usava um Excel, ele tentava já usar os números, mas não tinha essa facilidade que a gente oferece hoje. Esse produtor, ele olha para a plataforma e fala, meu Deus, é isso que eu precisava. Então esse cara é o que a gente foca hoje, esse que precisa. O outro é o que está pensando na sucessão, que está pensando na família, boa parte deles. E aquele com a resistência, ele está ficando para trás, a gente não pode gastar muita energia com esse produtor, é uma pena para ele e para a família dele, mas com o tempo ele vai vendo o vizinho crescer, ele vai vendo o vizinho organizado. Fica até difícil quando você vai numa revenda, numa cooperativa, discutir números, tomar aquele chimarrão. O produtor sempre fala de custo, né? Quando você vai discutir custo com alguém que tem um sistema de gestão, com um amigo que eu às vezes não tenho nada. Então fica difícil até na conversa. Com o tempo ele vai aderir também. E agora, para trazer um exemplo prático, quais são as ferramentas agora que têm tido destaque, Lucas, dentro das propriedades e que agora estão trazendo essas novidades, inovação na tecnologia? Quais ferramentas estão auxiliando cada vez mais nas diferentes áreas de atuação? Tanto a agronômica, quanto também a área ali da gestão técnica no geral. Bom, hoje o Brasil é celeiro de ferramenta. As maiores startups de tecnologia envolvidas no agro hoje estão no Brasil. Né? Mais do que nos Estados Unidos. Eles estão à frente em máquinas, mas em tecnologia nós estamos à frente. Então nós estamos testando de tudo. Desde softwares com drone, aplicações pontuais, né? Na lavoura, taxa variável, softwares envolvendo análises de solo, temos aqui o Field View envolvendo telemetria de máquinas, temos estações meteorológicas, aí nós temos a gestão, temos imagens de satélite, no agronômico ainda temos previsões, por exemplo, de doenças quando você tem uma estação meteorológica, né, professor? Você cruza o triângulo da doença e quando eu chego nesse cruzamento, eu consigo prever a possibilidade de haver uma doença. Então, tudo isso começa com você. Quando eu vou para um lado zootécnico, vou dar o exemplo da avicultura de corte, nós temos tudo sensoriado hoje. Conseguimos ter isso. E o mercado externo exige isso. Rastreabilidade animal, o que está acontecendo aqui. Então, desde um peso automático de um frango, até uma temperatura de água, até uma velocidade do vento que está dentro de um aviário, até quanto que um aviário está gastando energia elétrica por dia. Porque, de um lado, o produtor tem que pensar no bem-estar animal, no outro é o custo dele. Então, quanto que isso está me custando? Então, todas essas tecnologias vêm para ajudar o produtor a fazer aquilo que na cabeça dele, de certa maneira, ele já buscava fazer. Só que com suposição. Nós entregamos o número. Eu queria fazer uma pergunta para você. É o seguinte,
A gente sempre viu essa evolução, essa sucessão familiar não acontecer a nível de propriedade. Sempre o pessoal saindo, procurando a oportunidade em cidades maiores ou na própria cidade onde ele tem a propriedade. Você diria que a tecnologia hoje, a nível de campo, está ajudando ou fazendo retornar as pessoas que saíram da terra ou fazendo com que esses filhos de agricultores fiquem na sua propriedade? Isso está facilitando? Isso vem facilitando por alguns aspectos. Primeiro, quando a gente olha os números da Fiesp, por exemplo, 1 a cada 3 filhos de produtores rurais ficam na propriedade, ou seja, 2 saíram. A terra, o valor da terra está muito alto, ou seja, está sentado em um grande patrimônio. Só que também a rentabilidade do produtor vem aumentando. O que precisa acontecer? Para esse filho ficar, ele tem que entender que ele tem um negócio rentável. Eu tenho exemplos de filhas de produtores rurais que saíram trabalhar fora, não queriam saber do negócio, mas quando começaram a se inteirar um pouquinho mais e ajudar ele na gestão, viram o faturamento dele, viram o quanto da possibilidade de ganho. Começou a mexer com os dados do programa. Começou a ficar mais interessado. O bolo ficou melhor. É porque às vezes ganhar um salário na cidade, você tira 3, 4 mil. Quando você vai ajudar o pai numa propriedade rural ali de uns 100, 150 hectares, o faturamento começa a ficar um negócio interessante. Se você ajudar a entender o que está acontecendo, você não precisa subir num trator ou ir fazer um monitoramento de pragas, mas você consegue fazer a gestão de um negócio. E aí o jovem fica mais interessado. E para quem está fora, olha que interessante. Vamos supor que somos 3 irmãos. Vocês saíram estudar e ficaram na cidade. E eu estou tocando no negócio. Como é que eu presto conta para vocês? Porque a terra vale muito agora. O valor subiu. Então você, para não vender, eu tenho que mostrar para você que isso está rendendo. Ao mesmo tempo, eu tenho custos invisíveis, como uma depreciação, um custo de oportunidade, que isso faz parte do meu custo hoje. E para mostrar tudo isso, eu preciso ter número. Então, para sucessão familiar acontecer sem dividir famílias, eu preciso mostrar resultados. E a tecnologia está aí. E a tecnologia está aí fazendo esse processo. Com certeza. Eu vou aproveitar para pegar o gancho que o Lucas está falando agora sobre liderança e o público jovem agora vindo, né, Lucas? Conta para nós um pouquinho mais, é uma curiosidade aí sobre o CNA e você enquanto destaque jovem, né, nessa liderança aí. Explica um pouco mais como é que funcionou isso. Você se destacou no ano passado e continua esse ano fazendo vários projetos nessa área. Obrigado. O CNA, junto com o Senar, né, que o CNA representa os produtores rurais a nível nacional hoje. O CNA, Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária, né, do Brasil. E junto com o Senar, que é a maior escola envolvida no agronegócio hoje, eles montaram um programa chamado CNA Jovem, que é Jovens Líderes do Agro. E pega jovens de todos os estados. Quando iniciamos, em junho de 2020, tínhamos 3.800 jovens fazendo parte do programa. E mais para se conhecer, entender um pouco de empreendedorismo, entender um pouquinho de liderança. E você tinha que desenvolver um projeto até o final do ano. Participando desse dia a dia, começando a entender todo o sistema sindical, os problemas do agronegócio, todos nós desenvolvemos o projeto e 80 jovens foram selecionados a fazer parte neste ano de 2021. Desde então, de janeiro, a gente vem trabalhando algumas frentes. No CNA Jovem, fomos separados em 2 grupos. Um grupo com 8 pessoas, onde a gente trabalhou alguns problemas, no meu caso, educacional. Pesquisas nas universidades de todo o Brasil são feitas e nem todas chegam a campo. Existe uma falha de extensão rural para que isso chegue ao produtor. Temos problemas sindicais, então tinham grupos envolvidos com problemas sindicais, formular um novo portfólio de soluções para o sindicato rural. Temos grupos que eram envolvidos na parte institucional do agronegócio. É como o agronegócio é visto pela sociedade como um todo, não só no Brasil, mas também fora dela. Então tinham grupos buscando soluções disso. Tinham grupos buscando frentes empresariais, soluções que agreguem valor também às empresas do agronegócio. E por último, um grupo envolvido com questões políticas. Então a gente tinha interações com jovens de todo o Brasil, a gente tinha vários desafios, vários professores envolvidos nesse processo que iam classificando e treinando a gente. Durante o programa fizemos mentorias com Dale Carnegie, ganhamos gratuito isso, mentorias de narrativas, mentorias com comunicação e oratória, treinamentos sobre isso, para a gente ir desenvolvendo esse espírito de liderança. E por um outro lado, um projeto individual, que é onde daí eu saí com o AgroJovem, que é um podcast, né, e foi o destaque aí como um dos vencedores. Então, até outubro, pense que foram
14, 15 meses de programa, a gente vem se desenvolvendo, vem sendo testado, porque tem que validar as ideias. Não adianta só ter uma ideia, você tem que colocar em prática, né? E a gente vem trazendo essas frentes até que um grupo foi o campeão e 5 jovens foram selecionados como destaque que representam o Brasil em outras frentes também daqui por diante, né? Isso é muito legal. E temos aí o Fórum Global da Alimentação daqui uns dias também, né, Lucas? Isso. Por conta do CNA Jovem, a embaixada acabou me indicando para participar do Fórum Global de Alimentação e Agricultura, né? Que é uma iniciativa do Ministério da Agricultura alemão, onde reúne mais de 70 ministros da agricultura para fazerem parte e debaterem sobre o futuro do agronegócio. Todos os anos isso acontece. E, paralelamente, eles convidam jovens de 20 países para também discutir soluções em algum determinado tema. Para 2021, o tema é conservação e sustentabilidade dos solos. Em alguns países do mundo tem um problema sério relacionado à conservação de solos, né? Aqui no Brasil a gente tem alternativas muito sustentáveis, o plantio direto é uma delas, mas a gente, principalmente na nossa região, a gente tem utilização de adubos, né, seja cama de aviário, seja de suínos, a gente consegue aproveitar muito bem essa frente. A gente é um exemplo aqui no oeste do Paraná, mas a gente vai levar algumas ideias aí, debater junto com jovens de 20 países e chegar em um consenso e apresentar aos ministros da agricultura a visão que nós temos também, né? Então, essa daí é uma oportunidade que eu vou ter e a gente vai tentar representar muito bem o Brasil. Que legal, né? Os jovens se envolvendo cada vez mais com vários setores e lideranças no mundo agro, né, professor? E parabéns a você que está participando disso, né? E a sustentabilidade do solo é tudo, né? É vida. Exatamente. A gente depende daquilo, né? Não podemos ficar tão dependentes de fertilizantes como somos hoje. E você manter um perfil de solo adequado te dá uma estabilidade para você trabalhar a médio e longo prazo também. E não só de uma safra para outra. Então você consegue levar isso muito mais longe. E a gente espera aí poder contribuir, né? Não só a nível nacional, mas a nível global também, de alguma maneira. Com certeza. Lucas, parabéns pelo seu trabalho, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje e pode ficar à vontade para retornar aqui no Agrofag, né, professor? Estamos aqui de portas abertas para você. Não. Tendo novidade, faça favor. Isso aí. Precisando, eu fico à disposição, agradeço o convite, né? A gente é da frente de tecnologia, mas dentro do agronegócio, sempre focado no produtor rural. E com o produtor rural, ele sempre tem muita demanda de soluções, é o maior empreendedor da terra, o produtor rural, cria tudo, e quando ele não consegue criar, pede pra gente que a gente dá um jeito.